Fala pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa segunda parte do curso de conversão de energia, né? Agora a gente vai começar a falar da máquina de corrente contínua, né? Mas antes de falar dela, eu vou dar uma pincelada sobre a parte geral de conversão eletromecânica, né? Porque até agora a gente estava falando só de circuito magnético, de transformador, tudo mais. Então, qual que é a ideia básica, né? Eu vou ter um sistema elétrico, uma máquina elétrica e um sistema mecânico. Se eu tiver a energia vindo da parte elétrica para a parte mecânica, eu tenho um motor. Se for o contrário, um gerador, né? Certo? Bem, os dois são conversores eletromecânicos e basicamente o que muda, né? O gerador elétrico vai converter energia mecânica em energia elétrica. Eu vou ter uma característica de saída no final de tensão vezes corrente, que é o que me interessa, né? Que são as minhas variáveis primárias, porque eu quero saber, com a corrente da carga que eu vou conectar nesse gerador, como é que minha tensão vai se comportar. Enquanto, no caso dos motores, eles vão converter energia elétrica em energia mecânica. E aí o que me interessa é o torque e velocidade, ou seja, dependendo do torque que a minha carga vai exigir, como vai ficar a velocidade. Ou se for algo que precisa de uma certa velocidade, quanto torque eu consigo entregar. Esse é o tipo de coisa que a gente pensa. Bem, então essas máquinas vão fazer essa interface entre a parte mecânica e elétrica, e elas precisam de um campo magnético. O campo magnético vai ser muito importante para a gente analisar todas as máquinas que a gente vai trabalhar aqui. Bem, elas são máquinas CA se eu estou ligando elas no sistema de corrente alternada e CC no sistema de corrente contínua. Isso aí, bem tranquilo. Essas máquinas de corrente alternada podem ser síncronas, se a velocidade do meu eixo gira com a mesma sincronia da frequência da minha tensão elétrica, da rede, né? E assíncrona quando tiver diferença entre essas velocidades, que geralmente é o que a gente chama de máquina de indução. Essas duas máquinas a gente vai ver só na conversão de energia 2. Agora, a máquina de corrente contínua são máquinas que são de indução, né? Elas são assíncronas, certo? Só que assíncrona por quê? A gente vai falar ainda de como é que vai funcionar a parte alternada dentro da máquina. Vai ficar mais claro mais pra frente. Mas esses três tipos de máquinas aqui, né, corrente contínua, que também é assíncrona, mas a máquina de indução e a máquina síncrona, são os três grupos principais que a gente trata. Então, por isso que elas são divididas, né? Uma nessa disciplina e duas na outra. Bem, como que funciona então a conversão eletromecânica de energia? A gente tem dois efeitos, certo? O primeiro, da indução, né, de Faraday, que vai aqui falar pra gente o que acontece com essa corrente induzida, com essa tensão induzida, desculpa, que eu tenho quando eu tenho um indutor se movimentando dentro de um campo magnético, né? Então eu tenho um campo magnético aqui e eu tenho um indutor se movimentando, isso vai gerar uma tensão nesse condutor. A gente vai chamar ele de efeito 1 porque depois a gente vai discutir bastante ele. E o segundo efeito, que é a força de Lorentz, né? Se eu tenho um condutor que passa uma corrente e ele está imerso no campo magnético, eu vou ter uma força que vai estar empurrando esse condutor. Os dois efeitos ocorrem, seja no motor ou seja no gerador. A diferença é o quanto cada um vai influenciar, e a gente vai discutir isso. Okay? Então o efeito 1 é essa tensão de velocidade, que é a indução de Faraday, e o 2 é força eletromagnética, que é aquela força de Lorentz, né? Regra não direita. E o campo magnético, como eu disse lá, é fundamental para que a gente possa fazer ou a produção do torque ou a tensão induzida, se for o gerador. Né? E é esse campo magnético que vai acoplar a parte elétrica com a parte mecânica. Então, para cada máquina, a gente vai ter que discutir como funciona o campo, além dessas outras partes. No caso com o motor, né, como eu falei que tem sempre os dois efeitos, o 2 é o principal. Né? O que é o 2? Que é a parte da força. Então, eu vou ter condutores que vão estar imersos no campo magnético e eu vou jogar a corrente neles, e aí vai surgir uma força eletromagnética que vai fazer rodar, certo? Só que esse cara que está rodando, vai estar imerso no campo magnético. E o que acontece quando eu tenho algo que se movimenta dentro de campo magnético? Eu tenho o primeiro efeito de tensão induzida, ou seja, eu vou ter o efeito 1, que é o da tensão, lei da indução de Faraday. Ou seja,
vai ter uma força contra-eletromotriz, que a gente chama, que vai atrapalhar, literalmente, né, essa tensão aqui que a gente colocou na entrada e vai influenciar o torque e a velocidade final do meu motor. E a mesma coisa para o gerador, só que agora o contrário, né? Eu tenho uma parte rodando que está num campo, isso vai gerar tensão induzida, que é o nosso efeito 1. Só que, como eu tenho algo que tem corrente passando e está no campo, isso vai ter um efeito 2, que vai gerar uma força contrária, né, que é um torque de reação, que a gente chama, ou torque resistente, que vai ser ao contrário do torque que eu estou dando lá na minha turbina. Então isso também vai afetar a tensão e a corrente que eu tenho ali no meu sistema. Né? Bem, qual é a estrutura básica então das nossas máquinas? Basicamente, estator e rotor. O estator é a parte fixa, aquela parte maior que fica por fora, e o rotor é a parte que vai rodar. Os dois são feitos de lâminas de material ferromagnético, e a gente já discutiu isso lá na parte de circuito magnético. Né? Por quê? Porque eu vou reduzir as correntes parasitas nos dois caras, né? Não vou ter correntes ali no material do meu rotor, do meu estator, por causa do campo, né, que vai poder induzir. E eu vou ter um material ferromagnético porque eu aumento a densidade de fluxo magnético da máquina. Né? Eu vou ter um Mi alto, uma alta permeabilidade. Isso faz com que eu possa usar uma máquina menor para ter o mesmo trabalho, porque vai ter um bom acoplamento. E vai diminuir a dispersão do fluxo. Né? Além de ajudar também com aquela parte de curva de magnetização e tudo mais. Que a gente vai ver na outra aula. O que mais que a gente tem? A gente tem aqui o entreferro. Então a gente tratava do entreferro lá no começo. Depois no transformador a gente não falou muito dele. Mas aqui o entreferro é essencial. Porque eu preciso que tenha espaço entre o meu rotor e o estator para rodar. Então ele tem que ser o menor possível, né? Para diminuir essa alta relutância do gap, como a gente viu. Mas não tem o que fazer. O entreferro ele tem que estar presente. Bem, geralmente as máquinas têm dois enrolamentos. Salvo o caso da máquina de indução, que a gente vai discutir na outra aula, onde eu posso ter o caso sem enrolamento no rotor, que ela só vai rodar pela tensão induzida mesmo. Mas, geralmente, a gente tem dois enrolamentos. Um de campo, que vai fazer o eletroímã, que vai ter que fazer aquele campo magnético principal que vai causar aquele acoplamento. E o enrolamento da armadura, que é onde eu vou tirar a tensão e a corrente, no caso do gerador, certo? Ou onde eu vou pôr a tensão e a corrente para fazer o motor girar, que é o circuito de potência, onde eu tenho mais corrente, mais tensão, é o circuito mais forte, certo? O de campo geralmente é menor porque ele só precisa gerar o campo ali para acoplar. E, né, esses enrolamentos são colocados aqui nas ranhuras do meu estator ou do meu rotor, certo? Bem, agora vamos começar a falar das máquinas de corrente contínua mesmo. Bem, nele a gente tem um enrolamento de campo no estator e o de armadura no rotor. O que isso significa? Significa que o meu estator, que é a parte maior, na verdade vai ter menos tensão e corrente. Ele vai ser responsável só por gerar o campo. A parte mais pesada da máquina mesmo, onde vai ter mais potência, é a parte que gira. A máquina de corrente contínua é a única que funciona desse jeito. É a única que a parte que gira tem mais corrente. Inclusive por causa disso que ela funciona como corrente contínua, a gente vai ver, né? Ela precisa mesmo desse movimento para trabalhar em corrente contínua. E, além disso, a gente vai ver que é onde vai ser a máquina em que essa parte que vai se conectar, porque se você parar para pensar, eu tenho que tirar a tensão dele de algum jeito e ele está rodando. Então a gente usa escovas, que são esses brushes aqui. Então, geralmente é onde essas escovas e esses comutadores, que eu também vou explicar, precisam ser mais bem feitos. Porque vai ter muito contato, vai ter muita corrente, muita tensão, então tudo tem que estar muito bem construído e a manutenção bem feita para que eu consiga trabalhar com ela. E essa máquina consegue ser ligada de várias formas. A gente vai ver melhor depois, mas a gente consegue conectar bem esses enrolamentos do estator de forma diferente e do rotor também. E por causa disso a gente consegue variar bem o controle de velocidade dela, né, com o motor ou a tensão e corrente de saída se for gerador. Vai ficar mais claro nas próximas aulas, mas é bom saber que ela é uma máquina que é bem versátil, dependendo do jeito que a gente ligar ela. Bem, então, na operação dela como gerador, o enrolamento do campo vai ser alimentado com CC, né, que é a parte de fora que eu falei pra gente, do estator.
e vai ter um campo por causa desse cara. O enrolamento de armadura vai estar girando, né? Vai enxergar esse campo variável e vai induzir tensão, certo? Então eu tenho aqui o eletroímã, né? Norte-Sul, CC, fixo. E eu vou ter um cara rodando que vai ver o Norte-Sul e vai induzir. Só que a gente precisa do comutador para gerar corrente contínua. Por quê? Eu vou explicar isso melhor depois. Aqui tem só esse resumo. E ele também é importante no motor, esse comutador, para garantir que o torque vá gerar sempre no mesmo sentido. Por quê? Vou explicar isso agora. Então, vamos pensar aqui. Geralmente não, né? Essa máquina sempre vai ter o que a gente chama de polo saliente. O que é polo saliente? Ao invés de eu ter os meus polos distribuídos de forma redonda, assim, em tudo, né? A gente vai ter polos fixos. Vão ser polos que eu vou ter polo e não polo. Polo e não polo. Vai ter espaço que não vai ter polo e vai ter espaço que vai ter polo. Então o campo vai estar concentrado ali. E aí eu posso ter um ou mais, dependendo de como eu ligar, mas isso vai ficar mais claro depois. Né? E ele fica no estator, então gerando esse meu fluxo. E aí eu tenho a armadura aqui no meio girando, que é o meu rotor. O que acontece? Se eu tenho o sul e o norte aqui, vamos pensar sem o computador. Vamos pensar só que eu tenho a escova ali que vai estar entrando em contato com a entrada e a saída dos meus enrolamentos ali, né? Do rotor, da parte de armadura. Então elas são coisinhas de carbono que fazem contato com a parte que está girando, certo? Mas elas são deslocadas de forma que ela pegue, com a ajuda do anel coletor ali, certinho as minhas espiras. Bem, se eu tenho esses caras e eu tenho um campo fixo, o que acontece? Esse cara vai girar, ele vai ver norte, ele não vai ver nada depois, né, entre aspas. Vai ver um pouco de norte, um pouco de sul, depois ele vai ver sul, depois ele vai ver norte de novo. Ou seja, esse meu enrolamento, ele não tá vendo corrente contínua, ele tá vendo uma corrente alternada. O campo que ele tá vendo variando, que é o que vai gerar a tensão dele, vai gerar norte, sul, norte. Ou seja, vai ser positivo, negativo, positivo. Ou seja, essa máquina aqui vai trabalhar com tensão interna de corrente alternada. Inclusive, talvez mais pro final eu mostre isso em outra aula, depois que a gente discutir tudo dela, a gente tem um motor universal que é feito com corrente contínua, que você pode alimentar ele com qualquer coisa, seja contínua ou seja alternada. Por quê? Porque ele vai utilizar exatamente esse fato de eu ter essa corrente alternada dentro dele. Então a minha tensão interna na corrente contínua é alternada. Por quê? Porque eu preciso ter essa alternância mesmo para ter tensão induzida. Mas como que a gente faz então, professor? Para pegar a corrente contínua, se dentro dela vai ter isso daqui, eu tenho que usar eletrônica, alguma coisa? Não. Dá pra fazer isso de uma forma mecânica mesmo. E, inclusive, acreditem ou não, essa máquina foi a primeira a ser inventada. Eles primeiro resolveram todo esse problema para depois fazerem as outras máquinas. Então eles tinham essa tensão alternada no meio. Só que o que a gente faz? A gente parte aqui os nossos anéis coletores, né, que vão entrar em contato com as minhas espiras, para que, na verdade, eu sempre tenha um cara que vai ver mais positivo e um cara que sempre vai ver mais negativo. Ou seja, eu vou estar com a minha espira, que ela vai ter um positivo e um negativo na saída, certo? Que vai estar rodando. Antes ela via positivo, negativo, positivo, e como esse anel era contínuo, a minha corrente ia passar de forma alternada. Ela ia ir e voltar, certo? Alternado. Aqui não. Aqui a minha espira vai começar a ver a parte positiva, né? Vai começar a subir. E aí a hora que ela começa a cair, que ela ia inverter, isso daqui tá se mexendo, né? Essas escovas são fixas, esses anéis coletores aqui não. Esse anel tá dando contato, na minha escova tá aqui, ele tá dando contato, tá dando contato, tá dando contato. A hora que vai inverter, ele para de dar contato e o meu outro anel chega. Ou seja, o anel que tava vendo positivo vai continuar vendo positivo e o anel que tava vendo negativo vai continuar vendo negativo. Ou seja, eu vou fazer esse efeito aqui, com essa quebra que eu faço, certo? É basicamente para isso que serve o comutador. Esse comutador aqui, que é o anel partido, né? Ele vai fazer com que uma parte da minha espira seja sempre positiva e uma parte sempre negativa. Então eu vou ter corrente contínua. Só que aí, professor, fica esse ripple aqui, e mesmo aqui não vai ser um negócio tão bonitinho, né? Vai ter essa subida e descida. O que a gente faz? A gente coloca
a gente faz várias espiras. Então se eu fizer várias espiras em várias ranhuras, eu vou diminuir esse cara aqui e vai ficar um negócio mais suave. Beleza? Então aqui tem de novo esse negócio do computador que eu falei, né? E ele funciona bem também para motor, porque imagina agora no caso do motor, sem comutador. Eu tenho o norte e o sul e eu tenho aqui, eu coloco a minha corrente contínua para fazer o meu motor rodar e eu não tenho computador. O que vai acontecer? Eu tenho um positivo e um negativo do campo. Eu dei um positivo e um negativo pro meu rotor, ele vai ir e alinhar. A hora que ele alinha com o campo, ele vai parar de rodar. Eu não vou ter mais torque, porque eu não tenho o comutador, vai estar entrando positivo e negativo, vai estar alinhado com positivo e negativo, não tem torque, ele vai ficar parado. Agora, quando eu tenho esse computador, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele vai inverter bem na hora que alinha. Então o que vai acontecer? O cara vai vir, né? Ele vai ter positivo e negativo, ele vai começar a querer alinhar, na hora que ele ir alinhar, inverte. Inverteu, ele vai dar a volta de novo, inverte, 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 e ele vai rodar para sempre. Ele vai ter o torque, certo? Isso funciona, obviamente, com mais polos também. Acho que tem o desenho depois. Aqui é mais fácil de ver só com um, mas a gente pode pôr 4, 6. A gente pode pôr vários polos, a gente só tem que colocar melhor esses comutadores pra gente sempre ter essa inversão da corrente. Aqui é basicamente isso que eu falei do torque, né? De alinhar ou não, dependendo se eu tenho a comutação. No caso sem comutação ele fica parado, no caso com comutação ele vai continuar rodando. Então aqui é só esse desenho do que eu expliquei. Bem, com isso, vamos começar a falar então da máquina mais. Opa. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um eixo direto, que está alinhado com o meu polo, ou com meus polos, né? Vamos ver quanto vai ter. E eu tenho um eixo em quadratura aqui, que é 90%, que está em 90 graus, né? Que é onde eu não tenho tanto campo, porque ele está fora. Geralmente essa comutação, ela tem que acontecer entre os polos, certo? Por quê? Porque dessa forma eu vou maximizar a produção de torque, que foi aquilo que eu falei, a hora que vai inverter, você vai e coloca trocado, então ele vai ver exatamente o oposto do que ele tinha que fazer, então ele vai ficar sempre com torque máximo, porque ele vai querer rodar o máximo possível. E, além disso, no caso do gerador, essa comutação é suave, porque lembra que a gente está conectando uma parte que roda com uma parte fixa, certo? Vai ter isso daqui, vai ter faísca, não tem muito o que fazer. A gente vai tentar diminuir essa faísca, né, que está sem faísca com perda mínima, mas pode ter sempre uma faíscazinha lá. A gente tenta diminuir, obviamente, porque tem processo que nem pode ter faísca. A gente tenta, nesses casos, nem ter esse contato para garantir que não vai explodir nada. E aí a gente usa a máquina de indução, né, que vai ser da outra matéria. Mas nesse caso aqui a gente faz também. Se a gente colocar sempre nesse 90 graus a parte da comutação, o que vai acontecer? Se a gente voltar lá naquela nossa figurinha da tensão induzida, a zona neutra é aqui, ó, certo? Então o que significa? Se eu fizer a comutação aqui, eu não vou ter quase nada de tensão induzida. Então a hora que eu comuto, eu vou ter nada de faísca, porque eu vou estar com campo zero, tensão quase zero. Minha máquina vai continuar como se fosse normal, certo? Não vou ter o problema de estar dando contato em alguma coisa que tem uma tensão alta. E aí aqui, por exemplo, eu tenho 4 polos ao invés de 2, né? Porque eu não preciso ter só isso. O bom é que eu vou ter uma maior parte dos condutores sempre em campo, né? Porque esse cara vai estar rodando, mas quando ele estava lá na parte de cima antes, ele não tinha campo para ele estar imerso, aqui ele vai ter mais. Só que eu vou ter menos zona neutra para fazer aquela comutação, que é obrigatória, certo? Aqui é a mesma coisa, né? Só se a gente fosse analisar aquela parte da tensão interna com 4 polos. O que muda é que agora num ciclo daquele lá que eu tinha só uma subida e uma descida, agora eu tenho 2 subidas, 2 descidas, certo? Beleza. Vamos falar agora da conexão dos enrolamentos da nossa armadura. Não vou entrar em muitos detalhes, vou só falar o que é mais importante aqui. Basicamente a gente tem, né, que fazer as espiras aqui, né, e o enrolamento. A gente tem 2 tipos. A gente tem o imbricado, que é o lapping winding, onde eu venho e dou uma voltinha bonitinha em cada um. E isso me gera sempre o mesmo número de polos em caminhos paralelos. Então isso aqui é o importante da gente lembrar. Okay? O número de polos, o número de caminho paralelo é sempre igual ao número de polos. Certo?
Isso aqui é o mais importante. E aí aqui tem também um desenho mostrando como é que ia ficar certinho na máquina. E outra opção minha é o ondulado, que eu sempre vou só fazer essa ondinha aqui. E independente de quantos polos eu tiver, eu vou só estar realmente fazendo uma onda olhando para minha máquina, eu vou sempre ter 2 caminhos. Então, independente de quantos polos eu tiver, isso aqui é importante de saber do enrolamento ondulado, eu sempre vou ter só 2 caminhos paralelos. Ok? Por que isso é importante? Porque para fazer os cálculos, a gente vai usar a corrente no condutor. E o condutor é um cara só daqui. Isso aqui é o enrolamento todo. Isso aqui é um cara. Então, nesse caso, a gente sempre vai ter esse A igual a 2. Eu sempre vou ter 2 caminhos paralelos. Enquanto nesse cara aqui, eu dependo do número de polos. O número de caminhos paralelos aqui, para eu saber quanto que vai ter de corrente em cada condutor, depende do meu número de polos. Basicamente é isso. Então, além disso, né, que foi isso que eu falei, como eu vou ter esses caminhos paralelos, a minha corrente de armadura vai ser dividida entre eles. Então é por isso que eu preciso desse A, que é a informação mais importante que eu vou ter se ele é enrolado de uma forma ou de outra. E aí, aqui fala, o imbricado, ele tem um maior número de caminho paralelo, ele é mais utilizado com alta corrente e baixa tensão, né? Porque daí você vai dividir a corrente em mais condutores. E aqui ao contrário, o ondulado ele vai ter sempre só 2 caminhos, então ele vai ter baixa corrente, mas aí você divide a tensão. Ok? E aí você pode ter enrolamentos simples, duplos ou triplos. E aí o que isso significa, né? Em vez de ter sempre 2 aqui no caso do ondulado, o seu duplo é 4 e o triplo é 6. Em vez de ter o mesmo número de polos aqui no imbricado, né? Porque essa máquina é uma máquina de 6 polos. Em vez de ter sempre o mesmo número de polos, eu vou ter o dobro do número de polos ou o triplo do número de polos. Mas é aquilo lá. É entender que o imbricado, o número de caminhos paralelos é igual ao número de polo, e o ondulado vai ser sempre igual a 2. Se a gente estiver trabalhando com enrolamento simples, que vai ser o mais normal mesmo. Bem, agora vamos olhar então para a tensão e para o torque que a gente vai gerar na máquina. Primeiro a tensão. Então vamos lá olhar para aquele nosso efeito, né, da tensão induzida, que eu mostrei lá no começo. Certo? Aqui tem a definição certinho. É basicamente o nosso condutor, né, dando a voltinha, com o raio que eu tenho aqui da minha armadura lá e a velocidade mecânica. Bem, se eu chegar nesse cara, eu consigo olhar aqui para a parte de construção mesmo da minha máquina para calcular o fluxo, né, que a gente lembra que fluxo por área e tudo mais, né? Todo mundo lembra dessa formulazinha aqui. Como é redondo a minha máquina, é isso daqui que eu tenho de área. Se eu manipular, eu chego nesse cara aqui, certo? B θ, a minha densidade de fluxo θ ali vai ser igual a isso daqui, né? Que isso aqui é do estator, eu coloco já direto. Estator não, desculpa. Da armadura, né, eu já coloco direto sem precisar ficar me preocupando com o ângulo. Se eu substituir lá naquela nossa fórmula, a gente chega nesse cara aqui, certo? Então a tensão que eu vou ter na minha inspira é esse cara aqui. Só que além disso, né, a gente tem que olhar aquela parte dos caminhos paralelos que eu falei, né? Então, para um enrolamento com A caminhos paralelos, somente um sobre A, né, que é o total de espira lá, vai contribuir para a tensão, certo? Ou seja, é dividir pelo caminho paralelo, basicamente. Então, se eu tenho N espiras e eu tenho caminho paralelo, né, eu sei que a minha tensão na armadura, agora eu já vou analisar ela, vai ser a total de espiras dividido pelo número, né, de caminho paralelo que eu vou ter, vezes aquela tensão induzida só naquela espira que eu estava calculando. Então é só multiplicar tudo. E aí, se eu multiplicar essas coisas, eu chego em coisas que me interessam mais. Né? A velocidade mecânica, a gente sempre está deixando aqui, porque é algo que dá até para ver. O fluxo, que é sempre interessante saber na máquina. E esse cara aqui, que depende só da construção da máquina. Ou seja, que é o número de espiras, que é o número de polos, o π, e o número de caminho paralelo. Ou seja, isso aqui é fixo. Isso aqui é o que a gente chama de constante de armadura. E ela, a hora que eu fiz o projeto da máquina, está definido. Então, é um negócio que depende só da máquina. A gente também pode escrever ela dessa forma aqui, se você preferir trabalhar com o número total de condutor, mas tanto faz. A gente costuma usar essa daqui mesmo. Então, a gente tem aqui nossa fórmula para a tensão induzida, né? Que no motor vai definir a força contra-eletromotriz, que é aquele impacto secundário que vai se opor, e no gerador vai falar para mim quanto que eu tenho de tensão gerada.
Quanto que a minha armadura vai dar de tensão, que é o principal que a gente quer saber. E agora o outro lado, o lado do motor, né? Porque isso aqui é o lado do gerador principal. O lado do motor. O lado do motor tem aquele nosso segundo efeito, né? Mão direita. A gente pode fazer aquela mesma coisa, né? Olhar a corrente, falar dos caminhos paralelos. A gente chega aqui. A gente pode substituir agora a força pelo torque, né? Então a gente tem que multiplicar lá pelo raio, né? Eu tenho aqui a força. A gente chega nesse cara aqui por condutor. A gente já tinha visto como é que o B se comportava dentro da máquina, né? Lá na análise do gerador, que era essa parte aqui, certo? Então, a gente já sabe do B. Se eu substituir esse cara aqui, a gente chega nesse caso, certo? Só que como todos os meus condutores vão ter um torque na mesma direção, né, do meu enrolamento, vai ser sempre certinho, porque tem um comutador, eu posso falar que eu tenho, então, 2, né, porque eu tenho essa parte e essa parte, o número de espiras que eu tenho, vezes o torque de um condutor. Então, é um condutor vezes os dois lados do condutor para cada espira que eu tenho. Então, se eu multiplico tudo, eu chego nisso daqui. Só que quem é esse cara? É o meu kappa A. Então, de novo, a gente vai definir em função dessa mesma constante, é exatamente igual nos dois casos, essa constante, que depende só do projeto da máquina e do fluxo. E aí lá naquele caso eu usava a velocidade que eu estava colocando no meu eixo para calcular a minha corrente, a minha tensão induzida. E nesse caso aqui eu sei a corrente que eu estou colocando no meu motor e aí eu tiro o meu torque. Então é assim que a gente relaciona para chegar nessa forma. E de novo, né, isso serve para o motor, que é o principal, que é o torque que a gente quer saber. E para o gerador a gente vai poder ter uma noção daquele nosso torque resistivo ou torque de reação, que é o efeito secundário, no caso do gerador, beleza? Então, tem essas definiçõezinhas aqui. Vocês não precisam decorar exatamente como faz essas passagens, só ter entendido essa minha explicação já é o suficiente. E saber, então, que é assim que a gente calcula o torque e assim que a gente calcula a tensão induzida, beleza? E como que funcionaria, então, numa máquina ideal, só pra gente fechar essa aula? Numa aula ideal, vamos pensar no motor. Eu tenho a potência elétrica que eu vou colocar, que é corrente da armadura vezes a tensão da armadura vezes a corrente da armadura, né? A tensão da armadura eu sei que é esse valor aqui, né? Que a gente calculou lá pro gerador. E aí de armadura eu mantenho. Se eu rearranjar aqui dentro, eu vou chegar que o meu torque, que é esse cara aqui, vezes a minha velocidade mecânica, vai ser igual à potência elétrica que eu estou colocando. Só que esse cara é exatamente a definição de potência mecânica. Ou seja, eu vou ter potência elétrica igual a potência mecânica. E a mesma coisa para o gerador. Eu entro com a potência mecânica, que eu sei que é torque versus a velocidade mecânica. Eu substituo torque pela minha formulazinha do torque, aqui. E aí, se eu rearranjar, eu saio na potência elétrica. Ou seja, se eu não estou considerando perdas aqui, não estou considerando mais nada, é uma máquina ideal, minha potência elétrica é igual a mecânica, mecânica é igual a elétrica. Ou seja, a gente fez a conversão entre a parte elétrica e a parte mecânica. Beleza? Aqui tem algumas outras coisas, se vocês quiserem entender melhor essa parte dos enrolamentos e ver algumas máquinas funcionando, certo? Mas não é obrigatório, é só complementar. E aqui tem a tarefa. Então, basicamente, é uma máquina CC de 4 polos, né? Tem 33 espiras, cada uma com 7 voltas, né? Então aqui a gente vai saber aquele cálculozinho, né? E o enrolamento é imbricado simples. E aí eu já até dei o que isso significa, né? O número de caminho paralelo vai ser igual ao número de polos, que é 4. Então, basicamente, o que eu quero que vocês façam é calcular a tensão da armadura, sabendo que essa máquina gira 1000 RPM e tem um fluxo de 0,0276 Weber. Então, é basicamente usar aquela outra fórmula. E calcular o torque, se eu sei que a corrente de armadura é 400. E aí lembra que é a corrente de armadura, então tem que levar em conta para saber por condutor o número de caminhos paralelos. Beleza? Bem, a aula era essa, então. Aí na próxima aula a gente vai começar a ficar mais específico, né? Aqui foram várias definições mais gerais mesmo para máquina de corrente contínua. Então a gente vai mostrar a curva de magnetização, vai falar das classificações das máquinas e vai ver já o gerador de corrente contínua em dois tipos de ligação. O independente e o paralelo, que é o que a gente chama de autoexcitado. Beleza? Bem, era isso.
E lembrando que qualquer coisa, só me mandar um e-mail nessa quarentena que eu tiro dúvida. Beleza? Então, até a próxima. Falou pra vocês.